Abra sua Bíblia no livro de Josué. Amém? Livro de Josué, capítulo 3. Encontraram aí, irmãos, livro de Josué, capítulo 3. Bem, a minha leitura vai ser um pouco diferente da sua. Eu estou aqui com a Bíblia no iPad, a minha eu deixei em casa, esqueci. Faz isso não, irmãos. Traga a sua Bíblia para a igreja. Estou para gravar aqui? Colocaram para gravar aqui? Bem fácil. Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Versículo 4: assim vocês ficarão sabendo para onde ir. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Provavelmente ele está 500 côvados, né, irmãos? Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Versículo 6: depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Amém? Coloca a Bíblia aí no banco, dá a mão para o irmão que está do seu lado. E vamos pedir mais uma vez a graça e a presença do Espírito Santo neste lugar. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, te bendizemos, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, a sua grandeza. Reconhecemos, ó Pai, que tu és soberano. Reconhecemos que tu és o único Deus das nossas vidas. Por isso, ó Pai, fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Entregamos, Senhor, esta palavra nas tuas mãos, no teu lugar. Entregamos, Senhor, a nossa vida na tua presença, ó Pai. Não queremos outra coisa além da tua palavra nessa noite, além de ouvir a tua voz. Nos leva, Senhor, para esse lugar de entendimento. Nos leva, Senhor, para a tua presença, porque queremos a melhor parte nessa noite. Assim como foi aberto o culto, nessa noite nós queremos estar aos teus pés, ó Pai, te adorando, te exaltando e glorificando e ouvindo as tuas palavras. Por isso nos ensina, ó Deus, o caminho que devemos passar. Vá diante de nós, ó Deus, vai adiante de nós, assim como foi com o povo de Israel naquele dia, que a tua presença vá na nossa frente, para depois então irmos diante de ti. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, esta palavra, nós entregamos, Senhor, a tua igreja. Faça, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o seu querer, assim nós oramos mesmo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Oh, glória. Sabe que o
Espírito Santo, Ele quer falar conosco nessa noite. Ele quer tratar sobre as nossas vidas de forma bem peculiar, de uma forma bem estratégica, de uma forma bem simples, mas muito profunda dos nossos corações. Porque a igreja do Senhor, ela está perdendo o foco. A igreja de Deus, ela não está esperando a arca ir diante deles. Fazem da forma que querem, fazem do jeito que querem, fazem conforme a igreja pensa, mas na verdade nós precisamos fazer do jeito que quer, da maneira dele e do jeito dele. E para isso existe alguns processos, para isso existe alguns princípios, e para isso existe também algumas mudanças das nossas vidas. Entrega genuína, verdadeiramente se arrepender dos maus caminhos e agora entrar na vontade de Deus, entrar no caminho ao qual Ele deseja que a igreja dele passe, renunciar, deixar de viver as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A forma que Deus tirou o povo de Israel do Egito e conduziu o povo de Israel para a terra da promessa, a terra prometida, é a mesma maneira que Jesus nos tirou do pecado, é a mesma maneira que Jesus nos tirou do mundo da escravidão e nos trouxe para a luz, nos trouxe para a sua presença, e agora Ele nos fez livres. Mas existe um caminho para chegar a essa terra da promessa. Existe um caminho para chegar a este lugar. Para Deus foi muito fácil tirar o povo do Egito, mas foi difícil tirar o Egito dentro do povo. Esse é o processo onde nós fomos esmagados, torturados. É como um vaso na mão do oleiro. Parece que está bom, mas não está bom. Parece que está bonito, mas na verdade não está bonito. É só uma aparência, é só uma imagem. E Ele está dizendo para a igreja: eu posso quebrar este vaso e fazer de novo? Será que eu posso reparar os erros da sua vida? Será que eu posso reparar aonde está a brecha na sua vida? Será que Ele pode pôr a mão no vaso e quebrar, esmagar, torturar, para que possa então Ele fazer de novo? Isso é uma pergunta, porque Deus, Ele é um cavaleiro. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus, Ele é cavaleiro. Deus, Ele não vai fazer nada na sua vida se você não permitir. Você precisa permiti-lo a te envolver. Você precisa permiti-lo a Ele entrar na sua vida e mudar você. Porque o que nós precisamos é mudança. Aquilo que nós precisamos é transformação. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quem quer entrar na terra da promessa? Quem quer entrar na terra prometida de Deus? Agora nós precisamos definir o que é a terra prometida e definir o que é a nossa promessa. As promessas de Deus, ela não trata apenas nas coisas que Deus pode nos dar. As bênçãos do Senhor, a promessa de Deus, não é especificamente aquilo que Ele pode entregar nas suas mãos. É muito mais além do que isso. A promessa de Deus trata-se de uma nova terra, trata-se de um novo espaço, de um lugar onde ainda não subiu ao coração do homem, ainda não chegou à sua mente, ninguém ouviu o que se trata sobre a promessa que está preparada sobre as nossas vidas. Se trata de uma nova Jerusalém, da igreja que vai subir, que vai ser arrebatada e será levada para o céu. Isso é a promessa de Deus para as nossas vidas. Não é a chavinha, não é a bencinha
casinha, não é o carro zero, não é a casa própria, não é essas coisas as promessas de Deus. A promessa de Deus para a sua vida não é apenas o seu marido convertido, a sua esposa convertida, os seus filhos convertidos. Se nós acreditamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué está dizendo, mas a salvação individual, nós precisamos primeiro fazer a nossa parte. Primeiro nós precisamos ser este exemplo. Primeiro nós precisamos dar o exemplo para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para essa nação. Precisamos ser este exemplo. Aquele que está pronto, aquele que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Engraçado que geralmente as pessoas que estão dispostas está como Elias não, como Isaías. Quando eu vejo Isaías dizendo: eis-me aqui, Deus, envia a mim, ele está dizendo antes: eu não posso ir porque sou homem de lábios impuros. Não é o que você faz comigo que vai determinar aquilo que Deus tem na sua vida. Deus, ele já tem pronto, tudo preparado para você. Agora o que vai determinar nós vivermos essas promessas, viver a vontade de Deus, vai ser a nossa disposição para Ele, vai ser o nosso trabalho para Ele. Eu tenho declarado aqui e falado a respeito de trabalho. Você não precisa saber, você precisa querer fazer, porque o saber depende de Deus. Agora o querer fazer depende de você. Ele não vai fazer nada na sua vida se você não quiser, se você não dar essa brecha para Ele, se você não entregar a sua vida para Ele. Deus não vai fazer nada nas nossas vidas se não fizermos a nossa parte primeiro. Aleluia! Deus, ele não quer muito de você. Deus, ele quer tudo que você tem. Você pode ter o tudo de Deus quando você dá tudo para Ele. Você pode ter tudo de Deus quando realmente você entregar a sua vida para Ele. E quando você tem um encontro real com Ele, quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, nós deixamos de ser pedintes, nós deixamos de ser pessoas que vai ficar pedindo para entrar numa condição de intercessores, na condição de pessoas que vão interceder, que vão orar, que vão entregar a sua vida genuinamente, verdadeiramente para Ele. Agora, muitos entraram num processo de esfriamento. Muitos entraram num ambiente onde eles estão cansados, onde parece que as coisas não estão fluindo. Nós vimos muitas pessoas entrarem dentro da igreja e saírem da igreja. Pessoas que chegam com disposição, depois, quando acontece algum problema, quando acontece alguma coisa, elas saem da igreja. Porque são pessoas que estão esperando ser alimentadas na sua alma. E o que nós queremos é alimentar o seu espírito. Criamos um grupo de convívio, estamos indo na casa das pessoas. Muito bom, bacana tudo isso, cara. Isso vai nos revelar algumas coisas. A parte boa e a parte ruim. Vai nos revelar, né, a parte boa das pessoas e também as partes ruins. Porque todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Agora, quando eu vejo a parte boa, eu quero ser amigo. E quando eu vejo a parte ruim, eu não quero ser amigo. Quando eu estou num ambiente onde está tudo bom, está tudo legal, maravilha, gostoso. Agora, quando nós encontramos a dificuldade, quando nós encontramos as falhas das pessoas, nós somos os primeiros. Nós somos os primeiros a reparar, ou até mesmo a apontar, ou até mesmo nos afastar. Não, aquela pessoa não serve, aquela pessoa para mim não serve. O grupo de convívio é realmente para isso, irmãos.
para revelar as virtudes, mas também os defeitos. E o que vai determinar nosso convívio com as pessoas vai ser a intimidade que nós vamos ter com Deus. Porque o amor de Deus supera todas as coisas. Quando você ama alguém com o amor de Deus, ela pode pisar no seu carro, ela pode maltratar você, ela pode bater no seu face, você vai dar o outro para ela. Quando você revela o caráter de Deus na sua vida, então você consegue amar todos. Mas nós encontramos uma rotatividade de pessoas. Pessoas entram, pessoas saem. Pessoas uma hora está disposta, outra hora não está disposta. Porque o que acontece? Entramos em um lugar onde se chama acomodação, entramos num lugar onde se chama justificação, entramos num lugar de conformismo. Porque quando você fica acomodado com a situação, quando você fica justificando as coisas, e quando você entra nesse ambiente de conformismo na sua vida, então começa um processo de esfriamento nas nossas vidas. E aquela pessoa que estava batendo no peito, eu posso fazer, ele aqui já não quer mais fazer. Porque encontrou os defeitos das pessoas, porque encontrou as falhas das pessoas, porque recebeu o alimento na alma, não recebeu o alimento do Espírito. Não cria nenhuma expectativa nos seus filhos. Não cria, porque uma hora ele pode falhar com você. Uma hora ele pode estar, e ele está sujeito a erros e a falhas. Mas o que vai determinar a nossa vida diante de Deus é a palavra de Deus, a palavra de Deus, é o fundamento dele nas nossas vidas. E quando nós começamos o nosso acomodismo, o primeiro passo é o esfriamento da sua busca com Deus. Quando você para de buscar a Deus, quando você para de se consagrar para Ele, então você começa a enxergar os problemas. Não fuja dos problemas, enfrenta, vai para cima dele, porque senão você vai se acomodar. E se você se acomodar, com certeza você vai começar a se justificar. A culpa é do fulano de tal. Não deu certo porque a culpa foi do irmão que não me ajudou. Não deu certo lá no meu trabalho porque o cara que não fez. E aí nós colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa na igreja. Já ouviu aquela ministração do Judson de Oliveira, quando ele canta aquela canção dizendo, Pai, como é mesmo? Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. E ele começa a declarar: a terra seca está aqui, a terra seca estou. Ele vai com a dele. E aí ele começa a ministrar, dizendo: estamos colocando a culpa no pastor, estamos colocando a culpa na administração que não está mais ajudada, colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa na igreja, mas na verdade ela está longe de Deus. Porque quando a pessoa está perto de Deus, cara, pode ter uma fagulha, um fiasquinho assim só chama, a pessoa queima, ela queima no fogo, ela queima na presença. E ela não coloca a culpa nas pessoas, ela mesmo olha para si e começa a enxergar os problemas. O problema é que nós colocamos a culpa nas pessoas, entrando nessa zona de justificação, querendo justificar,
queremos justificar as coisas. Queremos justificar os nossos erros. Em Jó capítulo 5, versículo 18, diz a palavra de Deus: Ele fez a ferida e Ele mesmo a curar. Ele te fez a chaga e Ele mesmo vai curar. Se Ele fez a ferida, querido, deixa Ele tocar nessa ferida. Pode justificar as coisas. Porque aquele que é bom de justificação, ele não é bom de arrependimento. A pessoa que muito se justifica, pouco se arrepende. E o que nós precisamos é de arrependimento. E quando você fica acomodado, então você começa a justificar. Então finalmente você vai entrar nessa zona de acomodismo. Você vai ficar conformado com as coisas. Para mim não dá mais, não adianta mais. Quantos crentes estão assim? Para mim já não serve mais, não está bom mais. Mas eu vou falar para você, querido, as pressões, o peso, a responsabilidade revela a intenção dos nossos corações. A luta que você está travando vai revelar o seu coração diante de Deus. Sabe por que Deus coloca a prova aos seus filhos? Sabe por que Deus manda a prova para você? Não é para Ele saber que você está bom, não é para Ele saber que você vai ficar aprovado. Não, Ele já sabe todas as coisas. A prova vem para você ver que você é capaz de passar. Se Deus Ele manda a prova, não é para Ele saber se você está pronto. Não, Ele já sabe quando você está pronto. É para revelar para você que você está pronto, que você pode. Agora, se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos extasiados, parados, esperando as coisas acontecerem, nada vai dar certo nas nossas vidas. Nada vai fluir nas nossas vidas. Sai da posição que você se encontra para entrar na terra prometida. Sai dessa posição onde você está falando que não consegue, que não pode, que não sei. Sai desses lugares de conformismo e entra no mundo espiritual, entra numa terra prometida. Eu não estou falando de um espaço físico, eu estou falando de algo espiritual. A igreja está acostumada com as coisas da terra. Nós precisamos nos acostumar com as coisas do céu, nos acostumar com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que destrava todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita e que nos habilita a fazer a obra de Deus. Não é na nossa capacidade, não é no nosso intelectual, não é na nossa inteligência. É na revelação do Espírito de Deus. Eu posso ser uma pessoa entendida, eu posso ser uma pessoa inteligente, conhecer a Bíblia, mas se eu não tiver a revelação do céu, se eu não tiver a presença de Deus, eu vou ser só uma pessoa chata, irmãos. Sabe aquele cara que fez teologia, estudou a vida inteira, o cara é bom, o cara é inteligente, parece que tudo que ele fala tem razão, né? E é verdade, ele tem razão. O cara é inteligente, mas ele entra num lugar sem revelação. Porque quando a pessoa tem a revelação de Deus, quando ele tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito de mansidão. Ele tem um Espírito que, mesmo quando ele está certo, ele declara, ele prefere ficar por baixo. Não, rapaz, está certo. E revela a coisa certa com as atitudes, da maneira certa. Com a revelação do Espírito Santo de Deus. E quando o povo de Israel chegou ali na beira do Jordão, quando o povo de Israel chegou ali na margem do Jordão, o povo de Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, irmãos. Moisés ficou da responsabilidade de introduzir o povo para dentro da terra prometida. Muitos falam que Moisés perdeu
a terra prometida, sim ou não? Quantas pregações nós já ouvimos que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha, não fez a vontade de Deus? Não, cara, ele entrou na terra prometida, ele foi para o céu. Ele foi para o céu. E aí agora Josué com a responsabilidade de substituir. E ninguém pode ser substituído, irmãos, se não for promovido. Então, Moisés foi promovido e ele entrou para a terra prometida. Não a terra aqui na terra lá no céu. Amém? Ele foi substituído. Então, agora Josué está diante do rio, está ali na margem, e aí eles falam tudo. Josué manda parar tudo, para, olha, levanta aí a sua cabana, levanta aí a sua barraca, que agora a gente não vai dar um passo sem ter a direção de Deus. Não vamos dar um passo, não vamos fazer essa travessia antes de Deus falar conosco. Aleluia! Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nós devemos, antes de tomar uma atitude, devemos saber se realmente o que vamos tomar, a decisão que vamos ter é de Deus, se é a vontade de Deus. Muitas vezes recebemos uma promessa, mas não queremos esperar em Deus. Aí nós nos apressamos e fazemos o nosso tempo, fazemos da nossa vontade, fazemos da nossa forma. É difícil esperar, ainda mais quando você está próximo de conquistar. Para aquele povo foi muito difícil ficar ali parado 3 dias na margem do Rio Jordão. Era só fazer a travessia e era só chapação, irmãos. Era bênção para tudo que é lá. Imagina a ansiedade daquele povo para entrar na terra prometida. Mas nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem ter uma voz de comando. E essa voz de comando é o Espírito Santo de Deus. Se você não é guiado por Ele, você é guiado pelo regime deste mundo. Se você não faz a vontade de Deus, certamente você está fazendo a vontade do diabo. Se você não entender que você precisa ter uma voz de comando na sua vida, você pode perder o reino. Saul, ele perdeu o reino porque não esperou Samuel. Saul perdeu o reinado dele porque não teve paciência de esperar Samuel chegar até o acampamento do seu exército. Ele se precipitou, não, vamos fazer um altar aqui, e eu vou dar uma de sacerdote, e vou queimar lenha, e vou pôr um sacrifício, e vamos para a guerra. Fez do jeito dele, da maneira dele, da forma que ele pensou. Perdeu o reino. Deus substituiu. Porque quando nós não fizermos a vontade de Deus, quando nós não nos alinhar à vontade de Deus, certamente Ele vai levantar outro no seu lugar. E o problema dessa geração, querido, é não entender que precisamos deixar um legado para a próxima geração. Estamos fazendo do nosso jeito, estamos fazendo da nossa vontade, estamos nos precipitando na maneira de fazer as coisas, esquecendo que existe um princípio, existe uma responsabilidade. Saul tinha um coração no reino, então ele foi substituído por Davi, que não tinha um coração do seu reinado, ele tinha um coração de Deus. E ele deixou um legado para a próxima geração. Ele deixou um caminho para a próxima geração. Cara, não faça nada sem a voz de comando de Deus. Não faça nada sem o direcionamento de Deus. A palavra de Deus fala no capítulo quando nós lemos que os oficiais, os levitas, eles tomaram atitude na voz de comando de Samuel, não, de Josué. Quando Josué falou para o povo, falou para os sacerdotes: olha, toma agora a arca e vá diante.
levantar e eles vão seguir para entrar na terra da promessa, para entrar na presença de Deus. Aleluia! Se você quiser entrar naquilo que Deus prometeu para você, querido, espere a voz de comando. Aleluia! O povo no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, eles não se moviam enquanto a nuvem da glória de Deus não se movia. Enquanto a nuvem estava parada, então eles paravam e ficavam ali por vários dias, até anos. Ficavam ali parados. E quando a nuvem se movia, então eles também se moviam. Cara, você só pode se mover quando a presença de Deus for na frente, quando a nuvem se mover. Quando a nuvem se mover, então saia do lugar onde você está e siga. Vá para frente quando você tiver o sinal de Deus. Então vai, irmãos. Vai porque vai dar certo. Davi sempre esperou primeiro a carruagem de fogo passar por ele. Ele ficava escondido atrás da noiva, né? A palavra de Deus fala que ele ficava escondidinho. E quando ele ouvia a carruagem de fogo, o exército de Deus primeiro na frente, então ele mandava os seus soldados se levantarem e ir para a batalha. Não faça nada, irmãos. Não faça nada sem ouvir a voz de Deus. Quando você estiver ouvindo mais a voz de outra pessoa do que a voz de Deus, certamente você vai pecar, você vai errar. Foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden. Adão preferiu ouvir a sua mulher. Adão preferiu ouvir a pessoa, o homem que fala e erra, do que ouvir a Deus. E aí, irmão, se alguém está falando mais forte na sua vida do que Deus, é porque você não está sendo guiado por Ele. Se tem algo que fala mais forte do que Deus na sua vida, é porque você está sendo guiado por Ele. Sabe quando você tem aquele desejo? À noite eu vou passear com a minha esposa, eu vou dar uma volta com ela. E deixa de vir no culto, irmãos. E deixa de fazer muitas vezes a vontade de Deus. Você deixou de ouvir a voz de Deus para não fazer a sua vontade. Sabe quando você deixa de ouvir a voz de comando de Deus? É quando você começa a fazer do seu jeito, da sua forma. Então você já não tem aquela voz profética na sua vida. Quer ouvir a voz de Deus? Consagrai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio do seu povo. Amanhã Deus fará maravilha no meio do seu povo. Se consagra, busca a presença de Deus. O problema é que as pessoas estão buscando um milagre. As pessoas estão buscando um milagre. E o milagre é diferente das maravilhas. O milagre é o que Deus faz hoje com você. Mas a maravilha é o que Ele fará amanhã. Por isso que Ele está falando, se consagre hoje, que amanhã farei maravilha no meio do povo. O milagre depende de Deus, irmãos, mas a maravilha depende de nós. Se você quer receber maravilhas de Deus, vai depender da sua busca diante dele, vai depender da sua consagração, da sua santidade, vai depender do seu posicionamento, vai depender se você vai ouvir a voz de Deus ou se você vai ouvir a voz do seu coração. E tome cuidado, porque a palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso. Não escute nem você. Não tome uma decisão precipitada na sua vida. Escute a voz de Deus. Escuta Ele falando com você. Agora, a consagração ela não significa que você vai receber as coisas de Deus. Não, a consagração significa que você vai se separar, que você vai se dedicar, que você vai se devocionar a sua vida para Ele. Você
ganha o direito de receber as coisas quando você primeiro está na presença dele. Então, primeiro você precisa receber a presença do Espírito Santo dele. As coisas que você vai receber depois é só consequência de você estar perto dele. É só consequência de você buscar a presença dele. Muitas pessoas estão jejuando, muitas pessoas estão se consagrando para buscar um benefício, para alcançar alguma coisa. Mas na verdade a consagração, ela vai demonstrar se Deus está na sua vida em primeiro lugar. A consagração vai demonstrar se Deus ele é importante, o quanto de Deus, ou o quanto que você quer receber dele. A separação, deixar de viver os nossos desejos carnais, a nossa vontade, o nosso jeito de pensar. Quando você entra nesse ambiente de consagração, quando você entra nesse ambiente da presença de Deus, você já não tem mais um desejo egoísta de obter as coisas, mas sim de manifestar a vontade de Deus. Mas sim de manifestar a vontade de Deus. Aleluia! Deus fará maravilhas no nosso meio. Mas nós precisamos nos separar. Nós precisamos nos santificar. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação e no temor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessa que nós temos, irmãos? Que promessa é essa que nós temos? A vida eterna. Amém? Semana passada nós ministramos isso. A vida eterna. Essa é a promessa que Deus. Uma vida com Ele, uma vida de imortalidade, uma vida na presença dEle. De alcançar, não as coisas da terra, mas alcançar o céu. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, purifiquemos-nos de toda a imundície da carne e do Espírito. Tem muitas pessoas se sujando, sendo imunda no seu espírito. Porque ainda não entendeu que você é alimentado no Espírito. Você é alimentado no Espírito. Agora, se você receber porcaria, cara, se você receber no seu Espírito qualquer coisa, você vai estar imundo diante de Deus. Aperfeiçoando, nós precisamos nos aperfeiçoar. E o processo de mudança, de aperfeiçoamento, não é de um dia para a noite. Por isso que a palavra de Deus fala que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando até chegar ao dia perfeito. Por isso que nós devemos buscar a Deus em consagração. Por isso que nós precisamos buscar a Deus em santidade e no temor de Deus. Muitas pessoas perderam o temor em Deus. Estão brincando de se vende, estão brincando de servir o reino, estão brincando com Deus. Estão brincando disso. Estão brincando de se vende, perdendo o temor a Deus. Já não respeita mais as coisas que são santas. Já não respeita mais as coisas que Deus separou, que Deus santificou. Quando eu vejo a Bíblia e quando eu vejo a história de
saber aquela escritura. Então levantou-se uma pessoa de santidade que se consagrava, que orava de dia, à tarde, à noite. Deu a revelação: olha, foi medido o seu reino. Você foi colocado agora na balança, e agora eu te colocarei para o seu, te darei para o seu inimigo, te darei para os medos e para os persas. Você será reduzido, você será abatido. Sabe por quê, irmãos? Porque colocou a mão nas coisas santas, profanou as coisas que foi consagrada. Muitas pessoas estão dentro da igreja, profanando o altar que Deus levantou. Muitos líderes, muitos pastores estão profanando o altar de Deus, estão profanando a igreja. Quantas coisas que nós ouvimos sobre a igreja, pastores ladrão, pessoas que entram dentro da igreja para buscar seus benefícios. Vem aqui, aleluia, sou abençoado lá fora, muda o seu comportamento. É uma beleza dentro da igreja, mas fora da igreja o bicho é encapetado, irmão. É uma beleza dentro da igreja, mas fora da igreja o bicho fica atribulado, fala palavrão, mente, rouba. Está assim, irmãos. Mas eu vou falar para você: vai chegar o dia que a mão misteriosa vai te colocar na balança. Vai chegar esse dia onde Deus ele vai requerer das nossas mãos o nosso trabalho, o nosso fruto, o que nós vamos apresentar para Deus, o que nós vamos apresentar para Deus. Não se trata, irmão, de nós vivermos dentro da igreja e passar algumas horas com Deus. Se trata de a gente não passar um segundo sem a presença dEle. Se trata de nós não passar um segundo sem a revelação do seu Espírito. Sabe por que as coisas não estão dando certo para você? Porque você está pedindo sem entendimento, está pedindo mal. E a Bíblia fala assim, irmãos: pedir não recebeis, porque pediste mal, para o seu próprio deleite. É assim que a igreja está pedindo mal para Deus. Mas eu vou falar para você: quem pediu o Espírito Santo de Deus, quem pediu a presença de Deus, não apenas vai receber as coisas de Deus, mas vai receber entendimento, vai receber sabedoria, assim como Salomão recebeu do céu entendimento em todas as riquezas da terra. Recebeu tudo aquilo na terra, porque ele se preocupou com o reino. Busque a justiça de Deus, e as demais coisas elas vão acrescentar a sua vida. Elas vão te acompanhar. Você não precisa buscar as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus fala: quando você está no centro da vontade dEle, elas que buscam você. As coisas vão acontecer, vai fluir na sua vida. De repente você vai estar precisando de algo, e as coisas vão aparecer dentro da sua casa. Alguém vai bater lá na sua porta e vai dizer: olha aqui, ó, eu estou te abençoando com isso aqui agora. E você vai receber as coisas de Deus. Eu creio que você vai ser abençoado, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, cara, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, ela vai te alcançar. Você não precisa correr atrás dela, ela vai alcançar você. Mas para isso existe uma condição. Recebemos a promessa de Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus declara: e acontecerá que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão sonhos. E esse é um procedimento que a igreja usa, que muitos pregadores usam, que muitos estão pregando aí na igreja. Aí fala sobre avivamento, e recebe avivamento, e é um mover de sonhos. Mas aquele que corre atrás de mover nunca vai receber o verdadeiro avivamento. Quem corre atrás de movimento não recebe avivamento. O avivamento ele é confronto das nossas vidas. O avivamento é a palavra de Deus confrontando as nossas vidas. Isso é avivamento. Para você receber essa promessa de Deus, o Espírito Santo de Deus, existe uma condição.
consagrai o povo, santificai a congregação. Deus ele não pode fazer nada antes de jejum, oração, antes de santificação. Por isso que lá no deserto, quando Moisés estava diante de Deus, e o povo falava para Moisés assim: nós também queremos ouvir a Deus. Sabe aquele povo metido, irmãos? Sabe aquele povo metido? Eu sou o pastor que prega. É só a pastora que canta, né? Agora é só o Tiago que faz. Não, nós também queremos. Cara, mas para isso precisa pagar o preço. Para isso precisa buscar. Para isso precisa se santificar. E aí aquele povo metido lá: não, nós também somos sacerdotes. Não, nós também podemos, nós somos e tal. Aí Moisés desceu no monte, com a instrução de Deus, falou para o povo: olha, Deus mandou você se santificar 3 dias. 3 dias se santifique. Nem relação com a sua esposa você vai ter. Fala aí. 3 dias aí se consagrando, porque ao terceiro dia ele vai vir. Ao terceiro dia ele vai vir sobre o cume do monte. E aí então ele vai falar com todos vocês. Deus ele não pode falar nada sem consagração. Deus ele não pode fazer nada na sua vida se você não se separar dele. Por isso que a igreja não vai alimentar as palavras, ela vai alimentar o seu espírito. Por isso que eu não posso prometer para você que você participar de uma campanha da prosperidade, você será próximo. Não é 7 dias, é uma vida com Deus. Você pode ser próspero sim, mas não é uma campanha que vai mudar isso. Vai ser o seu comportamento diante de Deus, uma vida inteira. Uma vida inteira. Não se trata de passar horas, se trata de viver com Ele toda hora, todo momento, todo segundo. Todo momento, todo segundo. É isso que nós precisamos. Ouvir a voz de Deus, ser orientado por Ele. Deus desceu no monte, trovão, relâmpago, escureceu, estava de dia, ficou noite, densas trevas, desceu naquele lugar, e a voz de Deus é como voz de muitas águas, pareciam naquele, já foi no cinema 4D, irmãos? Eu fui no cinema 4D, no Sinópolis, aqui, na rota, negócio chapado, irmãos, o pessoal lá no 4D, imagina lá, relâmpago, trovão, estremecendo a terra, e eles, não, Moisés, estou com medo, vai você, fala você com Deus, e você nem fala com Deus. Medo, irmãos, não significa você ter temor. Temor é diferente do medo. O temor é diferente. Devemos temer a Deus, mas você não precisa ter medo, porque Ele é bom e a sua misericórdia é assim. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai restituir tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Ele vai sim restituir tudo aquilo que você perdeu na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Ele vai fazer grandes sinais na sua vida, sim. Mas antes nós precisamos nos consagrar. Antes nós precisamos entregar a nossa vida, renunciar a nossa vida para Ele. Nós precisamos chorar. Nós precisamos nos santificar, nos preparar para Ele. Não dá para fazer nada para Ele sem santificação. Porque o único ambiente onde Deus Ele para todas as coisas para fazer alguma coisa é no ambiente da santificação. Ele nunca fechou um monopólio com Deus. Quando você vê na televisão alguém dizendo assim: aqui o milagre de Deus não acontece. Quando você vê alguém no rádio dizendo assim: olha, vem para cá porque aqui a mão de Deus opera. Deus ele nunca fechou o monopólio com Deus.
sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os pais, sobre os velhos, sobre toda a carne, espíritos, presença de Deus, a unção de Deus. Essa unção que nos habilita a trabalhar para Ele, veio para todos. Não é só para o pastor, não é só para o presbítero, não é só para o diácono, para o ministro, é para todos. Essa unção é para todos. Por isso que eu não concordo quando alguém diz que aqui é onde Deus opera. Não, cara, Deus opera onde tem um coração quebrantado. Deus opera onde tem um coração contrito. Deus opera onde tem um coração arrependido que agora se santifica, que agora separa sua vida para Ele. E não adianta você querer esconder as coisas de Deus, irmãos. Não adianta você querer esconder, colocar debaixo do tapete as coisas, porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Davi quis dar um jeitinho, não foi? Oxalá que Deus ele possa colocar nas nossas vidas um profeta. Aleluia, que nossas vidas possam ter Natan, que vai apontar os nossos erros. Natan chegou na presença de Davi, ó, você está querendo forjar as coisas, você está querendo dar um jeitinho aí, né? Aquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né, irmãos? Aí Natan declara, mas hoje Deus ninguém se esconde, rapaz. Você fez tudo errado, você pecou contra Deus e contra os homens. Davi, sabe o que Davi fez? Se prostrou, Deus. Ele disse: pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Tira o meu reinado, tira minhas mulheres, né? Tira a minha riqueza, mas não tira de mim o teu espírito. Não tira a tua presença. Porque Davi valorizava o quê? A revelação de Deus. Davi preservava o quê? A intimidade com Deus. Porque sem o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós não teremos direção. Nós não teremos direção. O povo de Israel lá parado no Jordão. Parado, era só fazer a travessia, mas Josué mandou o povo se santificar, mandou o povo orar para entrar na terra da promessa. Você só vai receber as coisas de Deus quando você entrar nesse ambiente de glória. Você só vai receber as coisas de Deus quando você descer o Jordão. Quando você descer o Jordão, a palavra de Deus fala, se você depois da sua casa quiser acompanhar o capítulo inteiro, versículo, capítulo 3, a palavra de Deus fala que quando ele estava atravessando o Jordão, Deus pediu para Josué falar para o povo parar. Quando ele estava no Jordão, o povo de Israel parou, e ali eles ergueram um altar, ali eles ergueram sacrifícios diante de Deus, lhe deram uma oferta, fez um altar ali naquele lugar. Sabe o que significa isso? Renúncia, humilhação. A palavra Jordão significa aquele que desce. Antes de você receber alguma coisa de Deus, você vai precisar descer. O nosso crescimento não é para cima, irmãos. O nosso crescimento é para baixo. Quanto mais você descer, mais você vai crescer. Quanto mais você se humilhar, mais você terá reconhecimento no céu. Ter reconhecimento aqui na terra não significa nada. Ter popularidade aqui na terra não significa nada. Fazer fama por aí, irmãos, não significa nada. O que significa uma coisa é ser reconhecido lá no céu. E para você ter crescimento no céu, para você ser reconhecido no céu, você primeiro precisa descer no Jordão. Eu não posso ter um altar público se eu não tiver um altar escondido. Eu não posso ter um altar aqui para vocês se eu não tiver um altar dentro da minha casa, em busca, em oração, em consagração. O altar público, ele vai só revelar a intenção da nossa carne, a nossa vontade, mas o altar secreto, ele revela as vontades de Deus. As revelações, ela primeiro acontece dentro da nossa casa.
busca em Deus, a oração, a intercessão, ela acontece primeiro na nossa casa. Por isso que Ele pede para você fechar a porta do seu quarto, entrar, só você e Ele tem intimidade. É ali que Ele vai revelar as coisas para você. Eu não posso manifestar as coisas do altar se eu não tenho manifestado as coisas de Deus íntimo com Ele. Aleluia! Quem segue a presença de Deus, quem segue a vontade de Deus, a arca, quem passa pelo Jordão, quem passa por essa presença, entra naquilo que Deus preparou para você. Se você se humilhar, se você se consagrar, se você buscar a presença de Deus, você vai entrar na promessa dele. Agora, enquanto nós achamos que as coisas de Deus, enquanto nós achamos que a promessa de Deus é aquilo que pode ser apalpável, é aquilo que pode ser corrompido, nós nunca vamos entender a promessa de Deus. Hoje é noite de humilhação. Hoje é noite de nós pararmos e buscar. E aí, quando você vê a arca de Deus vir diante de você, então vai adiante. Ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder te parar. Nada vai. As perseguições não vão poder parar você. As perseguições não vão paralisar você. Nada vai parar você porque você está na presença dele. Você está buscando a presença dele. Os dias maus não vão poder paralisar você. Os dias maus não vão poder paralisar vocês. Vem como estás. Vem como você é. Você não precisa ser perfeito, cara. Você precisa só querer a perfeição. Por isso que Ele está pedindo para você buscar a perfeição. Ele está pedindo para você buscar essa estrutura do varão perfeito. Ser cristão, ser crente não significa que nós somos melhores do que as pessoas. Significa que nós somos responsáveis por ela. Você tem uma responsabilidade, a igreja tem essa responsabilidade. Os sacerdotes têm essa responsabilidade do que? De levar a arca de Deus. Quem vai conduzir a presença de Deus é a igreja, nós vamos conduzir a igreja. A igreja, aliás, vai conduzir a presença de Deus. Agora, se a igreja não se manifestar, se a igreja ela não tiver uma atitude, e se ela não sair para levar a presença de Deus, ninguém que estará atrás vai poder seguir-nos. Ninguém que está atrás de nós, ou seja, aquelas pessoas que estão no mundo, elas não terão um direcionamento, elas não terão um seguimento. Eu não estou aqui para falar de religião, irmãos. Eu não estou aqui para falar da placa da igreja, eu estou aqui para falar do reino. Eu estou aqui para falar do amor de Deus, para dar um direcionamento no norte, para dar um direcionamento para as pessoas. Porque sem a manifestação de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos se perder. Nós vamos se perder, por isso que é dias. Está chegando o tempo que as pessoas não vão se preocupar se vai ter mais ou não, se vai ter o leite dentro de casa, eles vão apenas se preocupar com a presença dele. Porque se estiver a presença, então vai ter todas as coisas. Se estiver a presença, nada vai nos faltar. Amém, queridos? Se coloque de pé. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu não sei qual foi a sua vida, eu não sei como você anda, eu não sei por onde você passou, eu não sei qual foram os seus pecados, eu não sei quais foram os seus delitos, eu não sei. Eu vejo o que está por fora, mas Deus ele olha o que está por dentro. Então, se você quiser se arrepender dos seus maus caminhos, se
fazer, e eu conheço um cara que vai abaixar a quilometragem solidária. Você vai me colocar uma rapidinho, você vai ver. As pessoas gostam de se enganar. Olha, meu Deus do céu. Não, cara, nós devemos andar em santidade. Sabe, aquilo parece que vem no meu coração impuro. Se eu deixar por um segundo, por um momento, isso que é, se eu vacilar, eu vou lá e abaixo para me ajudar a cometer mais rápido. Foi isso que o salmista Asaf declarou dizendo no Salmo 53, quase com os meus pés se desviaram. Porque as pessoas do mundo fazem as coisas tudo errado e todas as coisas certas para eles. Quase! Cara, se a gente não vigiar, a gente erra, a gente falha. Mas quando você tem a presença de Deus, cara, não há nada pode te falar. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai apontar o pecado. Eu não preciso, cara, apontar o pecado para você. A igreja ela não tem essa responsabilidade de trazer um peso sobre a sua vida. Eu não estou aqui para falar que você é bom, que você é ruim. Não, eu estou aqui para falar do reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus que nos convence, irmãos. É a presença dele que nos convence quando nós estamos errando. E é Ele que nos dá direcionamento. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Te desejamos, Espírito Santo, te desejamos. Feche os teus olhos, Deus. Busque a presença dele, entre na presença dele. Mostre para ele onde você errou, onde você falhou, pede perdão, se humilha nessa noite. Deixa eu pedir você essa noite. Deixa eu você chamar Deus. Esse lugar é você. Esse lugar é você. Qual a presença dele nessa noite? Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Onde a inconstância me domina. Há um lugar onde minha fé floresce. Você quer, só você quer. Há um lugar onde a paz é